Eu sou Ana Beatriz, eu tenho 17 anos e eu estou no primeiro período de Engenharia de Produção pela UFJF. E ano passado eu fiz orientação vocacional com a Marcela, 2017, e foi um ano assim que eu estava no terceiro ano, eu estava muito sem saber o que fazer, sem escolher minha profissão, eu tinha meus gostos, mas era uma coisa meio incerta. Então a orientação me serviu para me nortear, porque eu sabia o que eu gostava, mas eu não sabia se eu gostava realmente para fazer para o meu futuro ou se era uma coisa que era só um hobby. Meu emocional assim não é muito, eu sou um pouco ansiosa, muito nervosa, sofro de enxaqueca desde os 6 anos, por causa mesmo de escola, de pressão, assim. E a orientação serviu meio até para uma forma de me acalmar, porque eu sabia que tinha alguém me apoiando em minha decisão do que eu iria fazer pro resto da minha vida, não era uma coisa que eu pensaria do nada. Seria uma coisa mais norteada, uma coisa que eu pensei desenvolver mais de 6 meses para desenvolver, foi pesquisado. Então isso serviu até para me apoiar e saber que realmente eu estava escolhendo o curso como uma forma certa. Eu me senti bem mais segura, porque ainda mais no terceiro ano, que é um ano de vestibular, de prova, de certeza. O que me fez buscar assim, essa ajuda, essa orientação vocacional, foi porque eu já estava no terceiro ano, eu me vi assim, realmente pressionada, e é uma pressão certa, porque uma coisa você está no primeiro, no segundo e já temos ideias. Mas eu estava no terceiro ano sem saber, tinha hora que eu queria exatas, humanas, saúde. Então assim, eu vi que no terceiro ano realmente era a hora de procurar ajuda, porque chega uma hora que infelizmente você não dá mais para fugir. Terceiro ano meio que foi uma pressão, mas uma pressão na hora certa também. E eu acho que se eu soubesse como era tão boa, eu procurava antes um pouco para me acalmar melhor. Meus pais assim nunca me pressionaram que eu tinha que fazer tal profissão, mas assim sempre me apoiaram mais pro que eu gostaria. Eu particularmente gosto muito de moda, mas assim eu vi que isso seria um hobby para mim, não uma profissão para levar para o resto da vida. Então assim a orientação serviu até para me mostrar que eu poderia fazer a faculdade depois ou fazer um curso junto e não necessariamente eu precisaria deixar de lado um para fazer o outro. E a orientação vocacional também, igual, eu estava muito incerta, que na escola vocês têm que decidir, fiz minha prova de exatas ou humanos, então assim, era uma decisão que até no meio do ano já tinha que estar meio certo para direcionar meu estudo. E aí eu sabendo que eu era engenharia de produção, eu teria que estudar mais para exatas. Então assim, quando eu defini, já foi um alívio muito grande, porque eu já sabia onde é que eu ia direcionar meu estudo. O programa me surpreendeu, porque assim, eu particularmente eu tenho um bloqueio para procurar ajuda, questão de psicólogo. Então assim, eu já fui meio com o pé atrás, porque eu falei, eu não gosto muito, eu não vou curtir muito. Mas assim, foi diferente do que eu imaginava. Que era meio que um bate-papo, uma coisa assim, muito dinâmica. E as discussões, as dinâmicas que tinham lá mesmo no programa, as abordagens que tinham eram muito amplas. Não era só uma coisa que você sentava na frente do computador e via uma videoaula que cada um fazia sobre a profissão. Era uma coisa que ia muito além. Você via roupa, você via local de trabalho, você via se você queria trabalhar num local aberto ou num local fechado. Então assim, você sabe se trabalha no campo, na cidade, então eu gostei muito dessa abordagem dinâmica, assim. O programa me ajudou porque uma coisa era eu falar que eu particularmente adoro matemática, mas uma coisa era falar, eu gosto de matemática, mas uma coisa era eu procurar nas profissões que o programa me indicava, onde eu aplicaria a matemática, ou onde eu aplicaria a parte da comunicação que eu gosto. Então assim, o programa norteou meus gostos junto com as profissões. Então assim, serviu um elo, vamos falar assim, que eu gosto com o que eu necessito fazer. Tanto é que a profissão que eu escolhi eu nem tinha pegado para pesquisar, que eu não conhecia, então assim, vou deixar de lado. Mas aí a Marcela, não, vamos pesquisar, porque é uma coisa assim, uma coisa é você descartar uma profissão porque você tem um motivo. Uma coisa é você descartar porque não sabe, não conhece. Então assim, você tem que ter argumento para falar sim ou não. E assim, eu lembro que eu pesquisei 12 profissões que eu queria fazer. E assim, nessa primeira pesquisa, nesse primeiro peneiro, já eliminei 6. Só de pesquisar assim, a carga horária, o que fazia, o que mexia, como é que era o campo de trabalho. Então assim, na primeira pesquisa já eliminei 6. E uma outra área também que eu gostei muito era quando você conversa diretamente com os profissionais. Você tem acesso às pessoas que já estão assim, bem-sucedidas ou já estão procurando emprego e já passaram por isso. Eu conversei com um rapaz que tem 25 anos, então assim, ele tem uma abrangência. Eu conversei com um gerente de uma empresa famosa que já tem outro cargo. Então assim, cada um com sua visão me ajudou para falar se eu queria ou não.
que mostra as diferentes fases da profissão, as diferentes fases que a profissão poderia ter. Assim, é um alívio muito grande. Quando você chega no final do programa, você pode chegar para sua família e falar, olha, eu escolhi essa profissão. No meu caso, eu escolhi engenharia de produção. Mas só de você saber que você escolheu aquela profissão, já dá uma acalmada, uma aliviada. Assim, no final do programa, fez o feedback com meus pais. Meu pai, que no começo não estava muito assim, sem saber direito se ia dar certo ou não, no final já viu que realmente era uma coisa com fundamento, né? Era uma coisa que tirava atrás da orelha. E assim, foi muito legal porque eles viram que era uma coisa que eu gostava. Não era só uma coisa que eu estava fazendo por salário ou porque dava uma abrangência de curso. Era uma coisa assim que tinha um envolvimento de tudo. Então assim, eu acho que isso foi muito legal porque envolveu todo mundo e eles viram que eu não foi só tipo um mês, foram 6 meses quase assim de pesquisa e de tudo. Eu acho que assim, eu antes do programa eu estava muito perdida, muito assim, angustiada e assim, muito incerteza. Hoje eu me sinto realizada, assim, porque eu fui chamada para um curso que eu queria. Eu sei que foi difícil, foram 3 anos de ensino médio duro, passando mal, ansiosa, nervosa, mas assim, eu sei que depois que passa, a sensação de alívio é muito melhor. Então assim, eu acho que tudo isso serviu para mostrar como é bom você estar realizada, estar feliz com o seu caminho.